Oi, pessoal, esse é o segundo vídeo, então, sobre a imunidade inata, né? Então, é a parte 2 sobre o assunto. Nessa parte, eu vou falar um pouquinho sobre as células fagocíticas, diapedese, quimiotaxia e opsonização. Vamos começar, então, pelas células fagocíticas. A origem das células fagocíticas, então, ela é a partir de células tronco hematopoéticas, né, que vão se proliferar, né, em resposta a infecções sistêmicas, né, então mediante também a necessidade de repor novas células inflamatórias, né. As células sanguíneas e certas células de tecidos, elas derivam então de uma célula tronco hematopoética comum, né, que a gente tem lá a célula tronco hematopoética em marronzinho, e elas se diferenciam em progenitor linfóide comum, né, mieloide comum e um progenitor comum de megacariócito ou eritroide, né, que vai formar então as plaquetas e os eritrócitos, né. Essa célula tronco pluripotente, né, que está em marrom, ela se diferencia então, né, dando essas origens mais especializadas, né, de linhas linfóide, mieloide e eritroide, e por sua vez, as linhagens, né, o progenitor comum linfóide se divide, diferencia para produzir células B, né, que está em amarelinho ali, células T, que está em azul, e as NK, né? Isso são os linfóides, os linfócitos. E quando é ativado pela infecção, a célula B, ela vai se dividir depois e diferenciar então em células plasmáticas, né? Enquanto as células T se diferenciam em vários outros tipos de células T efetora. Mas depois a gente vai falar sobre isso quando estiver falando de imunidade adaptativa. A célula mieloide progenitora, então, ela vai se dividir, diferenciar para produzir pelo menos uns 6 tipos de células, né? Que a gente tem os granulócitos, como os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, o mastócito, né? Que vai residir ali no tecido, conjuntivo e tal, nas mucosas. E o monócito circulante, né? Que origina os macrófagos quando eles estão no tecido, né? E também as células dendríticas, né? E, como eu falei antes, o megacariócito dá origem às plaquetas e o eritroblastos aos eritrócitos, né? Então, as principais células que estão envolvidas no processo de inflamação, né, na resposta imuninata, são as células mieloides, né? Que fazem, então, ponte com uma resposta imune adaptativa, né? Então, a gente tem lá o macrófago, a célula dendrítica, né? O neutrófilo, o eosinófilo, o basófilo, o mastócito, né? E cada um tem uma função ali que é ativada, né? Por exemplo, o macrófago, ele faz fagocitose, ativação de mecanismos bactericidas, a apresentação de antígeno, né? A célula dendrítica, ela captura do antígeno na periferia, faz também a apresentação de antígeno, né? O neutrófilo é uma célula específica para fagocitose, né? E ativação também de mecanismos bactericidas. O eosinófilo, ele vai atuar, então, à frente a parasitas, né? Que estão revestidos com anticorpos e tudo mais. Os basófilos também, né? Em resposta alérgica e também parasitoses. O mastócito, ele libera seus grânulos ali contendo histamina também e vai agir em resposta de hipersensibilidade também. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre os neutrófilos, né? Então, ele é a primeira linha de defesa, né? A primeira célula que vai chegar ali e atacar o material agressor, né? Seja um vírus, uma bactéria e tal. E ao morrer, ele vai atrair macrófagos para o sítio inflamatório, né? Então, o macrófago vem ali para fagocitar esses restos de neutrófilos também, né? E ele é uma célula que tem motilidade, né? Ou seja, ele faz a diapedese, que já vamos falar sobre ela. E ele atua, então, nas fases agudas das inflamações, né? Ele faz quimiotaxia também, tem ação bactericida, como eu disse, e faz, então, a opsonização, né? Eles possuem esses grânulos com enzimas que são muito potentes para digerir os micro-organismos e os restos celulares, né? Então, a fagocitose é feito a partir desse material que o neutrófilo tem. Ele fagocita e destrói o micróbio, né? A gente tem os macrófagos também, que é uma célula multifuncional, né? Tanto faz a apresentação de antígeno, como também faz fagocitose e tudo mais. E ela é precursora, então, o monócito é precursora do macrófago, né? E quando o monócito migra para o tecido, ele se torna um macrófago, como eu disse, né? Quando faz a diapedese e tal, a gente tem sempre que lembrar disso. Mas é a mesma célula, né? Monócito na circulação, macrófago no tecido.
Ela é uma célula sentinela, como a gente explicou no vídeo passado, né? Então, ela expressa diversos tipos de PRRs, né? E imediatamente detectam e respondem, então, a bactérias invasoras, vírus, etc, né? E essa resposta, ela vai ocorrer, então, por meio de produção de citocinas, né? Na inflamação, ele reconhece então a lesão celular, né? E vai promover então o recrutamento de neutrófilos, né? Faz a fagocitose também. Tanto ele pode auxiliar o neutrófilo a fagocitar esses micro-organismos quando eles estão demais, né? E o neutrófilo não dá conta, mas também faz a fagocitose do próprio neutrófilo, né? Que são os restos dos neutrófilos que ficam ali no tecido, né? Tem que estar tudo limpinho para poder ter, então, um reparo tecidual, né? Porque a função do sistema imune inato é fazer o reparo tecidual, né? Então, o macrófago muitas vezes chega várias horas depois dos neutrófilos, né, no sítio inflamatório, para poder, então, fazer fagocitose repetitivamente, porque o neutrófilo ele faz uma vez e morre. O macrófago não, ele faz várias vezes e ele vai ali fagocitando, então, esses restos celulares que sobram. Né, que são dos neutrófilos que são apoptóticos, né, que morreram nesse processo de fagocitose. E eles também fazem a apresentação de antígeno, como eu disse, né, então... assim como as células dendríticas e os linfócitos B, eles fazem a apresentação de antígeno para os linfócitos, né? A gente tem outras células fagocíticas também, que dependendo do local que elas estão, elas levam nomes diferentes, né? O macrófago alveolar no pulmão, a célula de Kupffer quando é no fígado, o osteoclasto quando é no osso, a gente tem a célula dendrítica, o histiócito quando está no tecido conjuntivo, a micróglia no cérebro, né? E é isso, né? Então, a gente sabe que essas células são fagocíticas. Vamos falar um pouquinho agora, então, sobre a diapedese, né? O que é e como ela acontece, né? Durante, então, a resposta inflamatória, né? Os leucócitos, eles sofrem um processo de rolamento, adesão e a diapedese em si, né? Então, inicialmente, essas células, né, elas estão ali em repouso, né, na corrente sanguínea, né, tal, e elas se aderem transitoriamente, né, e vão rolando, né, pelo endotélio por meio de ligação com as selectinas. Então, a gente tem aqui em verdinho, tá vendo? As moléculas de selectinas. O neutrófilo é atraído para elas porque ele tem um receptor de selectina. Então, o receptor se conecta com a selectina e ele vai rolando pela parede, né, através dessa ligação de selectina, e isso vai liberando uma sinalização de quimiocinas e ativação de integrinas, e o que vai fazer com que ele se adere, então, à parede do vaso, né? Então, através da ação das quimiocinas, as integrinas passam de um estado que é de baixa afinidade para um estado de alta afinidade e que vai conferir, então, essa forte adesão ao endotélio, né? E seguindo, assim, a transmigração dos leucócitos para o endotélio, né? Através da diapedese. Então, isso vai fazer com que haja a migração do neutrófilo, né, ou no leucócito, né, de maneira geral, assim, que está na corrente sanguínea para ir para o tecido. Então, a diapedese nada mais é do que a migração do leucócito que está na corrente sanguínea para o tecido, né? Então, a gente fala muito sobre quimiotaxia e eu vou explicar um pouquinho sobre o que é a quimiotaxia. Então, o que acontece na quimiotaxia é que os neutrófilos, eles dirigem-se ao organismo agressor, né, e ao tecido lesionado, né, porque eles são atraídos, então, por conta de enzimas quimiotáticas. Então, a quimiotaxia nada mais é do que a atração de neutrófilos para o local onde eles têm que fagocitar esses micro-organismos, né? Então, ocorre a adesão transitória dos neutrófilos com as selectinas, eles vão rola a adesão, a diapedese e através de quimiotaxia, né, eles vão sendo direcionados, então, ao local aonde eles têm que fazer a fagocitose, né? E aí rola, né, a adesão e opsonização, né, que para a adesão do agressor no neutrófilo é necessário as opsoninas, né? Por exemplo, os anticorpos, né, e o componente do sistema complemento. E aí esse neutrófilo passa por um processo de
de opsonização, e ele vai lá onde ele tem que fagocitar os micro-organismos para fazer a fagocitose, né? Que é a adesão, a ingestão e a digestão desse micro-organismo através desses grânulos, as enzimas que tem no neutrófilo, né? Então, a opsonização, para ficar um pouco mais claro, ela é um processo, né, que os anticorpos ou fragmentos do complemento são fixados na superfície dos micro-organismos, que devem, então, ser eliminados, e os recobrem, facilitando, então, o reconhecimento e, posteriormente, destruição, né, pelas células responsáveis por essas ações, no caso, os fagócitos, né, os neutrófilos, e para esse processo acontecer, as opsoninas são primordiais, né? Elas são, então, moléculas, anticorpos ou fragmentos do sistema complemento, né, que vão se ligar ali aos micro-organismos, também chamados de antígenos, depois a gente vai ver sobre isso um pouquinho, e que são, então, essenciais nesse processo de opsonização. Essas moléculas, elas são aquelas que os neutrófilos e os fagócitos, de maneira geral, como macrófagos e tudo mais, reconhecem por seus receptores e que aumentam, então, a eficiência da fagocitose, né? E os principais componentes que agem como opsoninas são os anticorpos, né? São o IgG, por exemplo, né? Que é reconhecido pelo receptor nos fagócitos, fragmentos de proteínas do sistema complemento, como eu disse, né, que são reconhecidos também pela integrina, né, do leucócito e tudo mais, né. Então é isso, você tem um anticorpo, ele tem uma proteína ali X, né, no caso uma proteína viral, por exemplo, ocorre a opsonização e a célula infectada, ela sofre, então, fagocitose por um macrófago, por exemplo, né, como a gente tem nessa imagem aqui, tá bom? Então é isso. Muito obrigada pela sua atenção e eu espero estar ajudando você.